nome é Marcel Diego Tonini, sou campineiro, sou pesquisador de História Oral desde 2007, onde eu ingressei na Universidade de São Paulo, no mestrado, e me formei no Núcleo de Estudos em História Oral da USP. A minha pesquisa trata dos negros no futebol, né, e aí eu me insiro na questão da pesquisa a partir da história oral, com esses negros no futebol. No mestrado, trabalhei com negros de várias áreas, né, futebolistas, treinadores, árbitros, enfim. E agora no doutorado apenas com futebolistas, mas sempre a partir da história oral, que traz uma visão diferente para o tema. Me ajudou a trazer um outro olhar para a questão, né, porque sempre se falou dos negros no futebol, mas pouco se utilizou os relatos deles, né, sobre a presença e a atuação deles no futebol. Então, a história oral traz a experiência, né, traz a questão subjetiva para a discussão, algo que sempre foi muito posto de lado pelos documentos escritos, jornais, enfim. A finalidade é diferente, né? A entrevista de um jornal, de um jornalista, ela tem um objetivo e a de história oral tem outro. A do jornalista, às vezes, por conta até do jornal, da revista, enfim, do formato, ela tem um tempo curto, né? Então, as perguntas são objetivas, as respostas têm que ser diretas. E na história oral, não. Na história oral se trabalha com subjetividades, se trabalha com estímulos, né? Então, em vez de se fazer uma pergunta direta, se faz um estímulo. Me fale sobre a sua vida na escola, enfim, e por aí vai. Então, é uma pergunta aberta. Existem muitas diferenças entre história oral, antropologia, jornalismo, sociologia, no tratar da entrevista. Então, eu busquei a entrevista de história oral justamente porque a entrevista de história oral, ela trabalha com memória, com subjetividade, né, e que isso é algo que o jornalismo certamente não dá, porque o jornalismo tem outra finalidade, outros objetivos, é algo direto, né, encaixado, então isso o jornalismo não dá. A antropologia, talvez, dependendo do modelo de história oral que essa pessoa vai seguir, porque dentro de história oral também não existe um só modelo, existem vários, né? Dentro da história oral a gente também busca trabalhar com elementos, com técnicas de pesquisa que são de outras áreas, como a própria antropologia. E aí se encaixa o caderno de campo. Então, geralmente, quando a gente faz uma entrevista, antes da entrevista, a gente já usa o caderno de campo e ali a gente conta o que aconteceu até você, nos contatos com a pessoa que você quer entrevistar. Aconteceu a entrevista, no pós-entrevista você se volta para o seu caderno de campo e ali você também registra como que se deu a entrevista, os seus sentimentos, né? As suas experiências, foi uma entrevista boa, não foi boa, por quê, por isso, por aquilo, como que o entrevistado se portou durante a entrevista. Então eu vejo assim, que na história oral, ou pelo menos nessa linha de história oral que a gente trabalha, a gente procura trabalhar com técnicas de pesquisas que são de várias disciplinas, né, e que ajudam a gente a ter uma visão, digamos, ampla, né, da entrevista e de como se trabalha com isso. A entrevista na história oral, ela requer todo um projeto, onde tem uma temática, onde se define um grupo de entrevistados, né? E a partir disso, então, você vai formar uma rede de entrevistados, onde essas pessoas vão abordar um tema do interesse do projeto. Pode ser educadores, professores, alunos, as pessoas que vivem no entorno de uma escola. E a entrevista em si, ela requer todo um preparo, né? Você precisa se preparar. O primeiro ponto é a negociação com os entrevistados, né? Você vai negociar o horário, o tempo de duração, o local da entrevista, a duração. E a partir disso se define todas essas questões e você vai se preparar também para a entrevista. Como? Você tem que ter um conhecimento prévio do tema, né, do que se trata da entrevista, e também um conhecimento prévio do entrevistado. Você tem que saber minimamente quem que é aquela pessoa, né,
porque, qual a importância dela para o projeto. E isso tem que ficar claro também para a pessoa, né? A motivação de você procurá-la, né, para entrevistar. A questão da condução da entrevista na história oral, ela é algo que tem que ser pensado antes da entrevista, né? E até mesmo, de alguma maneira, ser falado com o entrevistado. Como é que se vai se dar essas entrevistas? Serão perguntas diretas, serão perguntas indiretas, um pouco flexíveis? Há um roteiro prévio dentro do projeto, né? Que essas pessoas têm que passar por tais e tais perguntas ou não, né? Isso tudo tem que ser definido previamente. E no ato da entrevista, e estando isso claro para o entrevistado e para o entrevistador, aí sim você vai abordar, no caso de entrevista de história oral, precisa ser claro se é uma entrevista de história oral temática, se ela tem um roteiro mais ou menos fechado para aquilo, ou se é uma entrevista de história oral de vida. Uma entrevista de história oral de vida, ela é bastante aberta, então você está ali para registrar a história de vida, as experiências, as memórias, né, daquela pessoa. Então, ela é uma entrevista aberta, você não vai para ela com um roteiro que você tem que seguir, né? E isso torna a entrevista bastante flexível, aberta. A pessoa pode abordar diversos temas e você, às vezes, aquele tema te interessa e você vai aproveitar, às vezes, um momento de silêncio da pessoa para amarrar algum tema do seu interesse. Então, se me interessa a pessoa falar da vida dela ao redor de uma escola, então, no momento de uma pausa, aí eu aproveito aquilo e faço um estímulo para a pessoa. Falar, me fale mais disso, como é aquilo. Veja, são sempre perguntas abertas, né? E a partir de então, aí a pessoa vai se falar, discorrer sobre aquele assunto, né? Mas sempre não tem um começo e um fim pré-estabelecido numa entrevista de história oral de vida. São passo a passo, você vai sentindo se o entrevistado, você tem que saber respeitar o entrevistado, o tempo dele, se às vezes ele chora, se emociona, aquilo você também tem que dar um tempo para ele, né? Você não tem que colocar a tua pesquisa ser mais importante do que a história que a pessoa está contando, você tem que respeitar isso. Na verdade, a gente está ali mais para escutar a pessoa, né, contar suas experiências e, de alguma maneira ou outra, ir estimulando ela a falar de um assunto que é do seu interesse, enfim, que faz parte ali da vida da pessoa, né? A questão de ter um roteiro previamente estabelecido, né, isso existe tanto numa pesquisa de história oral de vida quanto de história oral temática. Sempre tem algum roteiro mínimo que seja de perguntas que são importantes para um projeto, né? Essas perguntas não necessariamente, principalmente numa pesquisa de história oral de vida, elas precisam ser feitas, precisam ser ditas pelo entrevistador e que o entrevistado responda. Porque, como se trata de uma entrevista em que você aborda a memória, as experiências da pessoa, no caso de uma pesquisa de história oral de vida, aquela pergunta de corte sua, ela já vai provavelmente ser respondida ao longo da entrevista. Então, você nem sempre, necessariamente, vai fazer aquela pergunta. A pergunta está mais ligada a algo que é direto, né? Me fale seu nome, aonde você nasceu, isso é uma pergunta direta. E um estímulo, já você aproveita às vezes alguma brecha da narrativa da pessoa, da fala da pessoa, da rememoração, para você falar, não, tem um ponto que eu quero explorar mais, né? Então, se você fala de como era no passado dar aula para os alunos, e isso passou rapidamente no relato da pessoa, você pode, às vezes, num momento de silêncio, falar, olha, me fale mais um pouquinho sobre como que era a relação professor e aluno. Então, a pessoa, isso é um estímulo, né, diferente de uma pergunta. Durante uma pesquisa, a gente aprende muito, né? Aprende a entrevistar. Você nunca sai de uma entrevista do mesmo jeito que você entrou para a entrevista. Você sempre aprende algo durante uma entrevista, né? E ao longo de uma pesquisa que envolve diversas entrevistas, você aprende muito, muito, né?
E no meu caso, eu entrei em algumas entrevistas muito preocupado, principalmente no começo, né? Preocupado com o roteiro que eu tinha que seguir, que eu não podia deixar de fazer determinada pergunta. E conforme foi passando, né, a minha pesquisa, eu fui vendo que não necessariamente eu tinha que abordar determinado tema, porque ao longo da narrativa a pessoa já ia abordar aquilo ali. Então eu fui aprendendo exatamente o momento em que se faz uma pergunta, em que se faz um estímulo, mas nem sempre é assim, as entrevistas nunca são iguais, então a gente acaba lidando com diversas situações, né? Então há situações, por exemplo, em que você precisa voltar ao seu roteiro, porque senão a pessoa divaga e fala de coisas que estão fora, digamos assim, do seu interesse, do interesse da pesquisa de modo geral. Então, em alguns momentos eu tive que trabalhar com entrevistas múltiplas, ou seja, trabalhar em diferentes dias com o mesmo entrevistado, né? Pois a pessoa falava bastante, pormenorizava situações, detalhava, então isso é uma questão que a gente aprende bastante. Outro ponto é saber que tem entrevistados que já tem uma ideia clara, formada do que quer passar, da sua história de vida, e chega ali e fala tudo, e a partir do momento que ela silencia, muitas vezes, no meu caso, depois de 40 minutos, 45 minutos, aí você vai ter que explorar os pontos que nem sempre parecem perfeitos numa história de vida. Então você tem que fazer perguntas sutis em que você vai querendo abrir novos caminhos sobre a história de vida daquela pessoa. Em outros casos, não. Em outros casos, a pessoa vinha preparada para uma pergunta do tipo jornalística, ou seja, perguntas e respostas objetivas, né? E aí, ao longo da própria entrevista, eu falava para ela, olha, não precisa ficar preso, eu não estou aqui, embora eu esteja com papel, com diversas perguntas, você fica à vontade para falar sobre a sua vida, sobre a sua carreira. E aí a pessoa, ao longo da entrevista, foi entendendo um pouco a proposta da minha entrevista, por mais que antes da entrevista eu já tivesse falado para ela como que era a minha entrevista. No mestrado, eu trabalhei apenas com entrevistas gravadas em áudio. Agora, no doutorado, eu trabalho com entrevistas com câmera, com mais pessoas, e isso é uma coisa que interfere bastante na entrevista, né? No que o entrevistado vai falar, porque uma coisa é ele chegar e tá você ali com o seu gravadorzinho, alguma coisa às vezes discreta, outra coisa é você chegar com 5, 6 pessoas, né, que fazem parte de uma equipe, que vai ajudar a realizar aquela entrevista, né, com uma câmera grande, enfim, a pessoa... Isso é uma coisa que tem que estar determinada antes, e a pessoa tem que saber disso, porque se for uma entrevista gravada em vídeo, a pessoa... ela tem que se preparar, vai pôr uma camisa, vai vir de tênis, vai vir de sapato. Se for uma entrevista às vezes em áudio na casa dela, às vezes ela vai estar à vontade, de bermuda, de camiseta. Então isso é uma coisa que interfere bastante. Mas te digo, isso não é uma coisa, não existe uma regra, né? Porque no meu caso eu trabalho com futebolistas, né, profissionais, então são pessoas que estão acostumadas a andar em entrevistas para câmeras, com muitas pessoas no entorno. No meu caso, quando no doutorado eu passei a entrevistar em audiovisual, eu estava receoso, achei que isso iria interferir bastante, mas não. Pelo contrário, porque eles já estão acostumados, e até o fato de ter uma equipe com 6 pessoas, 3, né, enfim, isso, aos olhos deles, no meu entender, parece que a pesquisa é mais séria. Então isso, então eu vou dar entrevista, inclusive uma entrevista que é numa instituição como o Museu do Futebol, isso tem um peso. Essa entrevista na casa da pessoa, no escritório, isso tem outro peso, né? Então existem muitas nuances dentro de uma entrevista.